Olá, poderoso e poderosa, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre quais são os 5 princípios que conduzem à riqueza. Riqueza nesse vídeo, se tratando de riqueza material. Eu tenho aqui também no canal, já gravei há um tempo atrás, que eu vou colocar aqui no card para você assistir na sequência, se você desejar, quais são as 10 riquezas da vida que independem de finanças, independem de dinheiro. Mas nesse vídeo, especificamente, eu vou tratar dos 5 princípios que nos conduzem à riqueza material, à riqueza financeira. Se você já gostou do conteúdo e da chamada, então se prepara, pega o seu caderno do poder, porque vão ter dicas e informações preciosas que mudaram a minha forma de pensar, a minha forma de agir e que me conduziram a resultados completamente diferentes na minha existência. E eu vou pegar esses princípios que eu aprendi e te transmitir agora, te entregar. Se você gostou da chamada, fica aqui até o final, porque o último princípio é o mais revelador de todos, se prepara. Vem comigo que você vai amar. Vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio é: elimine crenças limitadoras com relação à prosperidade e à riqueza. Que crenças são essas? Vou te contar algumas, as mais agressivas que eu já ouvi alguém dizer na minha vida, e as mais comuns são: dinheiro não traz felicidade. E eu quero te dizer uma coisa, a menos que alguém elimine completamente essa forma de pensar de dentro de si, ela jamais vai ter dinheiro. Por quê? Porque o inconsciente dela está dizendo o quê? É melhor eu ser feliz, então eu não quero ter dinheiro. Porque quando se diz e se pensa dinheiro não traz felicidade, entre felicidade e dinheiro você vai priorizar felicidade. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Felicidade é um estado de espírito. Dinheiro é uma moeda de troca. É a mesma coisa que alguém perguntar: você quer um pé ou uma mão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero os dois. E você quer o quê? Os dois também, não é verdade? Então eu quero dinheiro e quero felicidade. E é possível isso? É óbvio. Você vê pessoas que não têm dinheiro e também não têm felicidade. E tem pessoas que não têm dinheiro e têm felicidade. E você vê pessoas que têm dinheiro e não têm felicidade, e têm dinheiro e também têm felicidade. Então, a primeira coisa a fazer, o primeiro princípio é eliminar esse tipo de crença que impede de você querer receber mais dinheiro em sua vida, fazer as ações necessárias para ter mais dinheiro. A razão até diz: eu quero, mas o inconsciente afasta. Por quê? Porque tem esse tipo de crença aí dentro. Quer ver outra crença? Uma aberração que eu considero é dizer assim: só quem nasce de família rica é que é rico. Quantas e quantas pessoas a gente já viu que do nada fizeram suas próprias fortunas? As pessoas que aprenderam, se desenvolveram, aproveitaram as oportunidades, conheceram esses princípios que eu vou te revelar agora e que se tornaram multimilionários. Mas o dinheiro separa as pessoas e pega como exemplo as pessoas que têm dinheiro, né? Por exemplo. Mas quantos e quantos casais você não vê? Quantos e quantos divórcios acontecem diariamente? Porque o dinheiro é a causa, ou seja, a falta do dinheiro é a causa daquele divórcio. Então não é o dinheiro que separa as pessoas, que divorcia as pessoas. As pessoas provavelmente é melhor separar com dinheiro ou sem dinheiro. Quando as pessoas se separam com dinheiro, é sempre muito mais tranquilo do que quando se separa sem dinheiro. Em geral, acontecem muitas brigas. Bom, então esse é o primeiro princípio, é eliminar as crenças. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio ele é muito claro. É você ter o controle dos números. O que é ter o controle dos números? É ter um orçamento claro e detalhado. Por que um orçamento? Um orçamento vai te dar um norte, o orçamento vai ser sua bússola, o orçamento vai ser o seu GPS para você tomar as suas decisões. Todas as pessoas que ficam agindo no achômetro, e eu mesma, todas as vezes que eu agi no achômetro, achando que podia comprar determinada coisa, eu me dei mal. Porque o achômetro da gente, ele é muito mais emocional
do que racional. Então, quando você quer alguma coisa, emocionalmente você quer aquilo, e o que é que acontece de fato? Você vai pelo que você acha. Acho que posso dividir não sei quantas vezes, mas é só esse valorzinho. Quando se tem um orçamento, quando se tem um controle dos números, tudo que entra e tudo que sai detalhado, o quanto sobra, se sobra, qual a projeção para os próximos meses, quando você tem esse controle, você tem clareza, você tem confiança nas decisões que você vai tomar, você tem segurança sobre o amanhã. As maiores e piores incertezas que a gente tem é sobre o futuro, quando a gente não tem esse controle dos números também. Falta do controle das ações, de um planejamento, mas principalmente dos números e financeiramente falando, tudo que entra e tudo que sai. Quando eu pergunto para os meus alunos, meus mentorados, as pessoas do meu time, e ao longo de 2 décadas eu faço essa pergunta, eu pergunto quanto você precisa para viver, 90% diz eu não sei. Ou dizem eu acho que X. Então, quando a gente age pelo acho, muito provavelmente não é X, é 2X. Então, ter clareza, quanto é o seu custo de vida? O que é um orçamento? É exatamente tudo que você precisa para viver. Anotar num papel tudo que você precisa, quanto custa sua moradia, seu transporte, sua alimentação, telefone, água, luz, sua sobrevivência básica, despesas fixas, quanto é o seu custo de vida? Despesas fixas mais despesas variáveis. E quanto é o total que entra? Ah, Martinha do céu, eu fiz meu orçamento e está saindo muito mais do que está entrando. E agora? Agora quer dizer que é motivo da gente, uau, aplaudir. Não é o resultado que se tem que a gente está aplaudindo, mas é o fato de você ter o conhecimento. Quantas e quantas pessoas não têm esse tipo de conhecimento e a cada mês ficam mais pobres financeiramente? Por quê? Porque por não saberem que existe um rombo no orçamento, a cada mês sai mais dinheiro e entra menos. A partir do momento que se toma o controle, que olha-se os números, opa, agora tem o poder de tomar novas decisões, fazer novas escolhas, cortar gastos, aumentar os ganhos. Então existe possibilidade de mudança? Sim, agora se sai do caminho da pobreza mês após mês, ficando cada vez mais pobre, para começar a equiparar e depois começar no caminho da riqueza. A grande maioria das pessoas pensa que ter riqueza financeira tem a ver com quantidade de ganho, mas não tem absolutamente nada a ver. Porque existem pessoas que quando ganham 5 mil dizem, quando eu estiver ganhando 10 mil vai ser a solução de tudo. E quando passam a ganhar 10 mil, estão agora vivendo num padrão de vida de 20 mil. Seguem com os mesmos princípios. Então, ou se muda os princípios, a compreensão e os hábitos, ou não é a quantidade de dinheiro. Pode-se ganhar 100 mil reais por mês. Se gastar 110, vai ser mais pobre do que uma pessoa que ganha 10 mil, mas gasta 9 e todo mês sobra 1.000. Mas antes de te revelar qual é o terceiro princípio, eu já quero que você dê o seu like aqui, porque isso são informações reveladoras que eu aprendi lá atrás na minha vida, quando eu vivia com dívidas. Todo santo mês eu entrava no cheque especial, vivia com dívidas no cartão de crédito e não tenho a menor ideia como sair disso. Apesar de trabalhar 7 dias por semana, apesar de ter um curso universitário, apesar de ser cirurgiã dentista, quer dizer, provavelmente eu tinha trabalho, eu tinha um emprego, eu tinha um consultório e vivia no perrengue. Por quê? Por falta de conhecer esses princípios que eu te digo agora. Então, se fez sentido para você, já dá o seu like e eu já quero que você se inscreva aqui no canal, para a gente não se perder, tá? Bom, o terceiro princípio é exercer os 2 fundamentos principais que levam à riqueza. Quais são os 2 fundamentos principais que levam à riqueza? É viver com menos do que se ganha, ou seja, gastar menos do que ganha e investir a diferença. Martinha, como é que eu vou saber quanto é que eu ganho? Por isso que você precisou do princípio 2, que é ter um orçamento detalhado, ter o controle dos números,
Porque se o seu orçamento te diz que você, por exemplo, precisa de 10 mil reais para viver e você de fato ganha 5, quer dizer que todos os meses essa conta está ao revés. Primeiro passo que precisa ser feito é equiparar. Como é que você equipara? Corta gastos e aumenta ganhos. Vai chegar ao ponto que vai equiparar. Ok? Então, ao invés de ficar ganhando menos do que gasta mais do que ganha, primeiro passo é equiparar. Trocar 6 por meia dúzia. Se quando você faz o seu orçamento, você viu que já está assim, trocando 6 por meia dúzia, tá ali, tudo que ganha e gasta, já está um passo infinitamente melhor do que a maioria esmagadora das pessoas que nem sabem fazer um orçamento, nem tem um orçamento. Ok, agora qual é o próximo passo? Ganhar mais do que gasta. Porque esse é um fundamento, é o primeiro fundamento. Se a gente ganha mais do que gasta, vai ter uma diferença. Essa diferença é o segundo fundamento. Investir a diferença. Martinha, é investir o que sobra? Não, poderoso e poderosa. Dinheiro não sobra nunca, jamais. Dinheiro não sobra. É investir a diferença. Por que você tem que corrigir o vocabulário? Porque se você diz o dinheiro está sobrando, seu inconsciente sabe disso. Opa, vou trocar meu carro então, está sobrando? Opa, vou comprar um imóvel então, está sobrando? Vou aumentar o padrão de vida porque está sobrando. Não está sobrando, né? Você está construindo sua independência financeira, sua liberdade financeira. Passou a ganhar mais, agora qual é o passo seguinte? Então, como é que ganha mais? Como eu mencionei, cortar gastos. No seu orçamento, enquanto você faz o seu orçamento, você vai ver que tem um monte de coisa que não é para estar ali. Que por você não observar nem anotar, está totalmente jogando dinheiro fora todo santo mês. Então, quando você faz o orçamento e você mantém esse orçamento atualizado, você sempre vai estar cortando gastos. E com foco em aumentar as entradas. Ok? Então, o terceiro princípio foi aplicar os dois fundamentos. Ganhar mais do que gasta e investir a diferença. O quarto princípio, qual é? Desenvolver a mentalidade de expansão, de abundância e trocar pela mentalidade de escassez. Como assim, Martinha? O que é que você quer dizer? Te ensino, poderoso e poderosa. Por exemplo, tá? Quando você fez o orçamento, você tá naquela de, viu que deu uma diferença e um rumo, ai meu Deus do céu, e agora? Aí você vai começar a cortar, tá? Vai começar os gastos, cortar os gastos, tal. A tendência é a sua mentalidade ficar agora focando em economia de tudo e você ficar na escassez o tempo todo. A forma de pensar, o seu sentir, é tudo escasso, é tudo limitado, é tudo, né, vibrando e pensando e sentindo escassez o tempo todo, porque quando você fizer o orçamento que der ganhar menos do que está gastando, sim, vai ter que entrar drasticamente e cortar mesmo, mudar, adequar o padrão de vida para o que precisa por uma época, ok? Então vai ter aqueles cortes, mas aí o quarto princípio de gerar riquezas é desenvolver a mentalidade de expansão. Ok, agora cortei tudo que eu podia cortar, agora já deu. Agora, como é que eu expando a minha mentalidade para aumentar as minhas finanças, as minhas entradas? Quais são as oportunidades que eu posso identificar? Qual é a renda extra que eu posso começar a fazer? Eu tenho 2 ou 3 horas livres por dia que eu estou sem fazer nada na frente da televisão. Eu posso fazer alguma coisa para aumentar a minha rentabilidade? Pode. Opa, agora sim, é pensando em mentalidade de abundância. Posso expandir meu negócio na área que atuo? Posso. Posso expandir a quantidade de clientes? Posso. Posso, sabe? Então é que você começar o quarto princípio é pensar grande, é ficar atento, colocar as anteninhas do nosso cérebro para ficarem procurando e buscando oportunidades. Como é que eu posso fazer uma renda extra? Foi assim que eu comecei na minha atividade. Então, como é que eu saí dessa situação que eu acabei de te explicar que eu estava agora? Que, aliás, eu dou graças a Deus, porque se não fosse a situação, eu ter ficado com dívidas e sem habilidade, sem perspectiva de futuro, que eu encontrava para mim, eu não teria reconhecido, talvez, essa oportunidade que chegou na minha vida depois. Então,
quando chegou a oportunidade, foi assim que eu comecei. Eu comecei no horário extra. Eu não deixei o meu trabalho de cirurgiã dentista, nem o emprego, nem o consultório, mas eu comecei 2 horinhas, 3 horinhas à noite. Quando eu chegava do consultório, tomava um banho, trocava de roupa, jantava e ia fazer minhas vendas, inicialmente com vendas. Nunca tinha vendido nada, mas se eu aprendi a ser dentista, eu também poderia aprender qualquer coisa que eu quisesse. E foi assim que eu fui começando a renda extra. Mentalidade de expansão, de colocar para dentro mais dinheiro, porque cortar eu já vivia na lona, eu já vivia... Tudo já era regrado demais, não tinha mais como cortar. Não podia cortar comida, que já era básica, não podia cortar transporte, que já era o básico do básico. Cortar sobrevivência, o teto já morava de favor, inclusive, contribuía só com alguma... Então, não tinha mais o que cortar, eu só tinha uma saída, aumentar os ganhos. Então, foi assim que eu entendi que eu poderia ter uma renda extra. 4 meses depois, por causa do foco, da necessidade, do querer, da mudança que eu queria para a minha vida, 4 meses depois eu ganhava mais com essa renda extra, à noite apenas, do que o dia todo no consultório e o emprego do Estado. E foi aí que eu tive o quê? Possibilidade de tomar uma decisão. O que até então parecia um bico, não se tornou mais bico. Se tornou uma possibilidade real de transformação e mudança de vida. Então foi isso que eu fiz. 4 meses depois eu entendi que, bom, meus conhecimentos estão aqui de cirurgião dentista. Qualquer momento eu posso novamente encontrar um emprego ou abrir um consultório. Mas se essa oportunidade tem a possibilidade de eu construir independência e liberdade geográfica, de tempo, financeira, eu vou me dedicar a ela. E foi assim que eu fiz na minha vida. Por isso que esses 5 princípios que eu te ensino agora são os princípios mais poderosos que eu poderia conhecer realmente na geração de riqueza. Bom, esse é o 4. Eu quero que você aprenda a desenvolver a expansão. Como é que eu boto dinheiro para dentro? Faz essa pergunta para o cérebro. Como eu posso ganhar um extra? Como eu posso me desenvolver para ganhar um extra? Como eu posso aproveitar melhor o meu tempo, tá? E agora o 5º princípio. O 5º princípio é desenvolver as habilidades que vão te fazer expandir mais negócios. Que tipo de habilidades, Martinha? Pensa comigo. Até então, eu tinha uma única habilidade na profissão que eu exercia, uma profissão extraordinária. Mas para a minha situação e com o meu conhecimento que eu tinha, não era a que eu queria para a minha vida. Então, eu precisava desenvolver outras habilidades. Eu estudei, eu me graduei e eu sabia naquela área de atuação. Mas eu não sabia uma das habilidades que mais geram riquezas na face do globo azul, que é a habilidade, por exemplo, de vendas. Eu nunca tinha... Aliás, eu tinha vergonha de vender. Eu sempre tive essa dificuldade com dinheiro, até conhecer esses princípios que eu te apresento. Eu não cobrava dos meus pacientes, era sempre a minha assistente que cobrava dos pacientes. Por quê? Vai explicar. Então, na venda, jamais passou pela minha cabeça vender alguma coisa. Cobrar por alguma coisa, cobrar por um produto, um serviço assim, era, sabe, meio difícil, constrangedor para mim. Então, a primeira habilidade que eu quero que você queira aprender a desenvolver é vendas. Porque tudo em nossa vida são vendas. Ou nós vendemos produtos, ou nós vendemos serviços, ou nós vendemos ideias, ou nós nos vendemos a nossa imagem, ou nós vendemos uma negociação que você faz em casa, com os filhos, com o cônjuge. Tudo são vendas. Se não desenvolvermos essa habilidade em nossa vida, vai ficar muito difícil de gerar realmente riquezas. E vendas, quando eu digo, não é ser vendedor assim, existe o vendedor classe A e existe o vendedor comum. Vendedor comum tá cheio, mas quando você aprende habilidades de um vendedor classe A, é aquele que ajuda um cliente a identificar que tem uma necessidade. E, além de identificar a necessidade, aponta a melhor solução. Esse é um vendedor classe A. Não é aquele vendedor que fica tentando empurrar qualquer coisa e querer o dinheiro em troca. Não, esse é batido, esse não cria fortuna. Mas desenvolver a habilidade de vendas é uma habilidade que você precisa aprender a desenvolver para gerar fortuna. Segunda habilidade, de comunicação. A nossa comunicação, eu costumo dizer assim, que é a única arma que nós temos para nos defender.
Por quê? Eu não vou estar usando uma arma, eu vou estar usando o meu poder de argumentação, eu vou usar a minha habilidade de comunicação. Seja para vender uma ideia, seja para defender um argumento, seja para fazer com que alguém veja uma possibilidade que ainda não viu. Eu não tenho como fazer isso a menos que eu desenvolva a habilidade de comunicação. Na habilidade de comunicação, a gente contempla o quê? Vocabulário, as pausas necessárias, o contexto, o raciocínio, tudo isso é habilidade de comunicação. Ah, Martinha, mas eu sou muito tímida, nunca vou aprender. Volta para a primeira crença. Você pode tudo, poderoso e poderosa. Você pode absolutamente tudo. Tudo é aprendido. Qualquer ser humano na face desse globo azul que queira aprender qualquer coisa, ele vai ser capaz de aprender. Basta que ele queira aprender. E é prática. Então você aprende, ok, identificou nesse vídeo aqui que pode aprimorar a habilidade. Ok, onde é que eu posso aprender mais? Onde é que tem isso? Qual a informação que eu posso saber? A partir de agora, quando você vê alguém falando, ou como está falando, como é o raciocínio, como se expressa, o que é que diz, tudo isso você está agora de maneira consciente, focado naquilo ali, prestando atenção para você se auto-melhorar na sua habilidade de comunicação. Terceira habilidade que mais gera hoje em dia conexões, a habilidade de fazer conexões com pessoas, a habilidade de saber, pelo menos, selecionar quais são as conexões que eu preciso ter mais estreitas, quais são as conexões que eu preciso ter mais distantes. Por quê? Porque aquelas conexões muito próximas de mim estão me fazendo pensar de uma maneira que eu não quero ser daquela forma. Estão me fazendo raciocinar de uma maneira que eu não quero raciocinar dessa maneira, nem quero isso para a minha vida. Então, eu preciso fazer as conexões com pessoas que me levam ao que eu quero, ou que levam você ao que você quer. Então, essa habilidade de se relacionar com as pessoas que te inspiram e que te agregam e que compactuam da mesma filosofia de vida, de uma vida de possibilidades, de um estilo de vida melhor, mais adequado. A quarta habilidade que precisamos desenvolver é alguma habilidade com comunicação ou com habilidade informática nessa era digital. Se você não tem ainda uma rede social ou alguma coisa, eu te sugiro, eu recomendo fortemente você aprender algo nessa área. Começar a vender, por exemplo, algum produto ou serviço através talvez do seu Instagram. Se você não tem um Instagram, por que não ter? Porque hoje bilhões são movimentados através de uma simples rede social. Enquanto a maioria esmagadora entra para ver a vida dos outros, algumas pessoas multimilionárias ou alguém que está se tornando realmente vencedores, grandiosos na vida financeira, usam o Instagram para fazerem vendas. Então, essas são basicamente algumas das habilidades que está no quinto princípio da geração de riquezas. Inevitavelmente, possivelmente agora você pode identificar que mais habilidades você pode melhorar em você para criar essa expansão. Habilidade de mais disciplina, de mais dedicação, de mais afinco, talvez de fazer as coisas de uma maneira mais correta, mais comprometida, isso também é uma habilidade que gera riqueza. Então, esses são praticamente, existem mais princípios, mas esses 5 eu considero eles primordiais para qualquer pessoa sair de onde está e começar a entrar no caminho, no processo da construção de uma vida extremamente próspera, economicamente falando. Agora, claro que essa prosperidade, o ideal é que seja uma prosperidade plena. O que é uma prosperidade plena? É associar prosperidade financeira com prosperidade de crescimento, de desenvolvimento, de contribuição, felicidade e harmonia. Isso tudo, sim, é acessar a prosperidade plena. Acesse a prosperidade plena, que é o método que eu criei e eu desenvolvi, baseado em toda a minha experiência, em todo o know-how que eu adquiri ao longo de anos. O que é esse? É uma metodologia, um passo a passo,
Acesse a prosperidade plena ativando o seu poder pessoal. O que é o poder pessoal? Essa força que você e eu temos dentro de nós a partir do momento que a gente deseja algo. Se você gostou de tudo o que viu até agora, eu te convido. Vem comigo nas minhas redes sociais, o meu Instagram, todos os dias eu coloco algo que acrescenta profissionalmente ou pessoalmente na vida das pessoas. Martinha Gondim Oficial. E também aqui no meu canal do Telegram. Lá eu também tenho conteúdos todos os dias que são disponibilizados. Te desejo de coração que você acesse a prosperidade plena. E se quiser fazer, inclusive, o meu método, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai amar, não vai se arrepender. Os alunos agora, eles estão todos os dias eu recebo depoimentos que eu fico impactada. Como realmente as pessoas têm muito poder de realização quando encontram um passo a passo, uma metodologia que alinha um conhecimento, o porquê das coisas e um como fazer. Um alinhamento espiritual, intelectual, emocional e comportamental. É isso que o curso APP, a metodologia, a mentoria APP fornece. Eu desejo de coração que você siga aqui no canal, que a gente siga em parceria. Comenta comigo aqui qual desses princípios aqui você pode aplicar na sua vida ou qual deles você já tem. E eu sinceramente agradeço a sua audiência aqui comigo, a gente está junto até agora e que algumas dessas informações possam ser tão úteis na sua vida como foram na minha desde que eu tive acesso a elas. Um beijo grande, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Até o próximo vídeo.